Olá, muito boa tarde para você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, as redes sociais da Rede Brasil, Rede Brasil Oficial. A você também que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, já se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Não esqueça, hein? E seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui da Rede Brasil, a live Assunto do Dia. E enquanto estou falando aqui com você, você pode mandar o link dessa transmissão para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, do cursinho, da faculdade. Faça isso agora, porque com certeza esse tema que estaremos conversando hoje aqui vai ser de grande relevância para eles, hein? Principalmente para as pessoas do mundo corporativo, né? E você, é claro, pode participar aqui com a gente mandando os seus comentários, suas mensagens, suas perguntas. Por favor, mande suas perguntas para o nosso chat, tanto no Insta como também no Facebook, tá certo? E lembrando também que vou estar aqui atento, né, para que você possa mandar sua mensagem instantânea através do nosso WhatsApp. 0 operadora 81 979 14 35 24. Eu disse 979 14 35 24. E nesse momento, querido, já contamos aqui com a participação do nosso querido amigo, o professor Eduardo Barros. Ele que é professor, ele é coach, ele é palestrante. Hoje estaremos falando sobre um tema muito importante, né? Falaremos aqui sobre comunicação, falaremos também sobre inteligência emocional, né? Você, é claro, que está acompanhando a este programa, sabe muito bem que são importantíssimos, né? É importantíssimo você lidar bem com a comunicação, com a inteligência emocional, no ambiente corporativo. E eu quero saudar aqui primeiramente, né, o nosso querido professor Eduardo Barros, mais uma vez aqui com a gente. Professor, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Felipe Cavalcante. Boa tarde a todos os internautas, boa tarde aos telespectadores. É uma honra, Felipe, estar mais uma vez no seu programa Assunto do Dia, debatendo e trazendo informações valiosas do mundo organizacional para as pessoas, claro, obviamente, se beneficiarem desses conteúdos maravilhosos e produzirem isso de maneira positiva em suas vidas. Muito bem, professor. Esse tema, não é, de hoje promete, de fato, porque vai ajudar muita gente. Vamos falar sobre liderança inteligente, né, a questão da inteligência emocional, a comunicação de modo geral e o clima organizacional, que parece que estão intrinsecamente ligados, né? Exige-se também do líder, por exemplo, a inteligência emocional para a realização de comunicação assertiva e não agressiva, de modo a fazer com que os colaboradores, eles se sintam-se incluídos e parte da organização, parte do processo e produzam bem e até além do esperado, hein? Inteligência emocional no trabalho é uma soft skill, uma competência comportamental que consiste em saber reconhecer, avaliar, influenciar seus próprios sentimentos e também os sentimentos dos outros nas relações interpessoais, nas relações profissionais. Estou correto, professor Eduardo Barros? Você, como sempre, Felipe Cavalcante, é um maestro da comunicação. Eu faço questão de participar de todos os programas que você me convida, porque você sempre faz uma introdução que fica tudo muito mais fácil para quem vem depois. Nada. Olha, essa introdução aqui, olha, com certeza é apenas um adereçozinho, sabe? Mas aí a consistência maior, a profundidade maior está com o senhor. Eu tenho certeza disso. Mas, professor, o quão importante a inteligência emocional no âmbito corporativo e o quão importante é a boa comunicação, professor? Esses dois temas, Felipe, que você escolheu para a live de hoje, do Assunto do Dia, cada um deles daria para a gente passar o dia inteiro na televisão só ligado e conversando sobre eles. Porque são temas muito extensos que desmembram vários outros assuntos que poderiam contribuir significativamente para aqueles que estão nos acompanhando. Mas nós podemos dizer, inclusive com base nas palavras do Daniel Goleman, que foi o homem que escreveu o livro Inteligência Emocional, e segundo dizem, ele não esperava tão grandiosa explosão em vendas. Na verdade, ele pensou em escrever o livro para os alunos de Harvard,
mas o livro explodiu porque o tema ele tem aplicabilidade em todas as áreas. E assistindo uma conferência dele, achei interessante, conferência pela internet, tá? Assistindo uma palestra dele, achei muito interessante quando ele introduz a ideia de que 80% do nosso sucesso pessoal e profissional depende da inteligência emocional. 80%. 80%. Um número considerável. Ou seja, muito. Só cabe para a nossa inteligência técnica, o conhecimento técnico, 20%. O que nos leva a acreditar que o mundo dos negócios não é somente composto de números, planilhas no Excel, né, gráficos. No mundo dos negócios, nós precisamos sim fazer a gestão das nossas emoções para aplicá-la da melhor maneira possível e trazer o estado emocional que é necessário para cada momento. Tentando exterminar os estados emocionais negativos, sempre que possível, porque nós somos provocados com muita frequência, né, a evocar os sentimentos negativos, e sempre que possível a gente fazer uma pausa, verificar quais os sentimentos aquele cenário está despertando em nós, para assim tentar mudar o nosso estado emocional e aí, de cabeça fria, com muito mais tranquilidade, com muito mais inteligência, partir para a ação. Porque nós somos convocados constantemente para despertar raiva, ódio, estados emocionais negativos. Isso. De uma maneira geral, estados emocionais negativos. Discutimos com um colega e aquilo gera em nós uma intranquilidade. Uma repulsa. Aí, nas relações, uma repulsa também nas relações interpessoais, profissionais. Uma azedume nas relações. Isso. Exatamente. E aí vem os números para corroborar com aquilo que nós estamos dizendo. Quando, por exemplo, as pesquisas apontam que pessoas felizes produzem mais de 30% do que as pessoas normais. Aí já entra um número interessante. Perceba que o senhor, na sua fala, o senhor falou de números, mas aí veja um número atrelado ao que o senhor está falando, né, mostrando de fato que a inteligência emocional bem aplicada traz números positivos, inclusive para a organização e para a equipe, né, de modo geral, né, professor? Não tenho dúvida. Se eu consigo contratar pessoas felizes ou utilizar como parâmetro a felicidade, a satisfação das pessoas, a felicidade das pessoas, eu vou estar contratando pessoas que podem produzir muito mais e melhor. Perfeito. Então, se a gente analisar direitinho, Felipe, e os internautas e telespectadores que agora nos assistem, se nós analisarmos direitinho, essas grandes corporações, e eu falo grande não somente no tamanho, tá? Porque hoje o modelo de empresa modificou, né, nessa atual geração para empresas do tipo startups, empresas pequenas, empresas enxutas. Elas não são grandes no tamanho, elas são grandes nos resultados. Então, se você, por exemplo, pega um Facebook da vida, empresas conhecidas, né? Facebook, Google, Microsoft, Apple, entre tantas outras que nós conhecemos, que são geralmente empresas enxutas, eles trabalham a felicidade dos seus colaboradores dentro das corporações, dessas corporações. Porque eles já sabem que pessoas felizes produzem muito mais e melhor. Isso também... Então, se eu posso... Essa também podemos chamar de uma liderança inteligente, não é? Sem sombra de dúvida. Nós estamos muito atrasados com relação ao aspecto de liderança. Nós temos muito mais chefes do que líderes no mundo corporativo, nacional, local, regional. Nós precisaríamos fazer um choque de gestão e nesse choque de gestão nós modificarmos o mindset da maioria das pessoas que estão à frente das empresas e organizações. Porque o tipo de modelo, de comportamento, de atitudes, de mentalidade dessa maioria esmagadora, eu não tenho números assim para lhe precisar, mas eu posso lhe garantir
com exatidão de que a grande maioria esmagadora ainda está com o modelo de gestão do século XIX, iniciozinho do século XX. São poucos aqueles que realmente mudaram a sua mentalidade para fazer uma gestão mais humanizada, trabalhando mais os aspectos emocionais. Nós estamos preocupados ainda muito com números, né? Nós queremos vendas, nós queremos resultados, mas nós esquecemos que são as pessoas que produzem, são as pessoas que fazem vendas, são as pessoas que entregam resultados. Se elas estão mal no ambiente corporativo, isso vai repercutir nos resultados. Perfeito. Se elas estão bem e felizes, os resultados serão surpreendentes. Então, pensando nisso, por que não trabalhar os aspectos de alegria, de felicidade, de ambiente saudável, né? A qualidade de vida dos trabalhadores no ambiente organizacional? Então, eu estou falando aqui com base em tudo aquilo que eu venho observando no mundo organizacional, em todo esse tempo que eu venho trabalhando nele, sabe, Felipe? E aí, o que eu vejo? A precariedade desse aspecto. Às vezes, o indivíduo ele é um gestor, porque ele conhece tecnicamente, muito profundamente aquele conteúdo, mas ele não tem conhecimento de gente. Ele não tem conhecimento de como fazer gestão de pessoas. E fazer gestão de pessoas não é como fazer gestão de estoques. E você botar uma caixa num determinado ambiente, num determinado compartimento do estoque, e ela fica lá e não vai dar problema nenhum, porque caixa, insumos, matéria-prima, não briga com outra caixa, com outro insumo, com outra matéria-prima. Mas nós, seres humanos, aonde nós colocamos o pé, nós vamos estabelecer conflitos. Verdade. Todas as vezes que eu estou dando um curso sobre liderança, por exemplo, eu falo o seguinte, se nós nos reuníssemos aqui nessa sala para trabalhar 8 horas por dia, tenho certeza, meus amigos, meus alunos, que nós estaríamos desenvolvendo conflitos dentro dessas 4 paredes. Cabe ao líder, sabendo que isso é uma possibilidade certa, líquida e certa de acontecer, estabelecer padrões de comportamento, comunicação, desenvolvimento de soft skills e atuação de muita liderança para não permitir que os conflitos se estabeleçam e, o pior, que eles venham trazer grandes males para o mundo organizacional. Muito bem, professor. Bom, eu queria também aproveitar, professor, nesse momento, mandar a saudação aqui, mandar saudações, né, para os nossos queridos que estão nos acompanhando, né, nesse momento, a Jaqueline Maria, Laudiceia Oliveira, o José Viana Amorim, o Jário Pereira, o Sérgio Amaral, a Silvana Correia, a Jaqueline Silva, a Ruth Celestino, a Anne Jerônimo, a Gleibiane Maria, a Ana Carla também aqui acompanhando a gente, Sueli Rodrigues, Francisco Pacheco, Tânia Maria, Lauri Becker, Maria Auxiliadora, Jaqueline Barbosa, Ruth Hortensa, Amara Maria, Cauã Breno, Laudiceia Albuquerque, Edson Laurene, Nadilson Silva e José Osébio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Também aqui o Pablo Henrique, lá de Lauro de Freitas, na Bahia. O Cláudio Almauri, de João Pessoa, na Paraíba. A Verônica Guerra, aqui mesmo de Camaragibe. Inclusive, a Verônica mandou uma mensagem aqui, não é, professor? Ela diz o seguinte, olá, professor, é verdade que as demissões ocorrem mais por conta da má relação no ambiente de trabalho? A questão também, eu acho que entra na questão do relacionamento de modo geral, né? A questão da inteligência emocional, o professor vai poder explicar melhor aqui também. O Cláudio Almauri, de João Pessoa, quais as dicas para quem é tímido desenvolver a comunicação? Quais as dicas? Aqui é o Cláudio Almauri, lá de João Pessoa. Muito obrigado a vocês aqui pela interação. Professor, fique à vontade. Eu começo pela primeira pergunta. A Verônica? Ou pela segunda? Pela primeira, vamos lá. Pela primeira, a Verônica Guerra, participando aqui. Né? Você pode repetir a pergunta, sim, por favor, Felipe? Ela falou o seguinte, ela disse, professor, é verdade que as demissões ocorrem mais por conta da má relação no ambiente de trabalho? Sim, não tenha dúvida, Verônica. Obrigado pela pergunta. E o que nós observamos, que nós estamos acostumados a presenciar, é exatamente isso, tá?
Você entra numa empresa pelas suas competências técnicas e você sai dela pelas suas habilidades comportamentais, que geralmente não são muito favoráveis, não são muito amigáveis. E aí, consequentemente, as relações que você faz lá dentro, a forma como você trata os colegas, a forma como você trata os clientes, o azedume que você promove dentro dos ambientes corporativos, promove, muitas vezes, o seu desligamento, a sua demissão. Então, é até um clichê a gente falar sobre isso. É uma frase que a gente escuta muito no mundo corporativo. Você ingressa numa empresa pelas suas habilidades técnicas e você sai dela pelos seus comportamentos. Então, ter bons comportamentos, ser uma pessoa ética, ser uma pessoa de valores, é de extrema importância para você se manter no mundo dos negócios. Agora, vale ressaltar também, Felipe, respondendo a pergunta da querida Verônica, que isso também cabe para empresas que aplicam aspectos de justiça, tá? Uhum. Dentro do ambiente corporativo. Porque você poderia contra-argumentar, né, dizendo, mas eu sou ético, eu faço tudo certo e fui demitido, por exemplo. Então, a empresa que não merecia você, a empresa que não fez por onde permanecer com você, trabalhando para ela. Então, eu tenho acompanhado o depoimento de grandes líderes organizacionais, e um líder que me chamou muita atenção, inclusive faleceu recentemente, o americano Jack Welch, a lenda, a liderança das organizações no século XX. E aí ele fala que ele fazia gestão, e ele foi um grande líder organizacional, pegou a General Electric nos Estados Unidos quebrada financeiramente, e em 20 anos colocou no patamar de uma das empresas mais lucrativas dos Estados Unidos. E aí, quando ele foi indagado, numa entrevista, qual era a razão do sucesso? Qual era o motivo do sucesso? Qual era a explicação que ele poderia trazer para explicar tão grandioso fenômeno de sucesso? E aí ele responde, de 70% a 80% do meu tempo eu dedicava às pessoas. Eu não me preocupava com os aspectos técnicos. Ele era o CEO da organização. CEO é uma sigla do inglês, Chief or Office Executive. Então, ele era um CEO de uma grande organização e ele, em 20 anos, transformou aquela empresa. Veja como é importante a figura de um líder dentro de uma organização. Onde ele declara que 70% a 80% do tempo dele era dedicado às pessoas. Dar treinamentos, dar conselhos, formar líderes, formar outros líderes, compreendeu? Então, assim, o que eu percebi no discurso do Jack Welch e em todos os outros que eu venho acompanhando é a questão da ética e dos valores é algo extremamente, de extrema importância, de valor, na cabeça desses grandes líderes. Então, se eu tivesse que dar um conselho aqui aos nossos internautas, pratique a ética. É um assunto um tanto quanto fora de moda, As pessoas acham que, falar sobre ética, mas é extremamente importante nós estarmos falando sobre isso num programa como esse. Muito bem, professor. Bom, a segunda pergunta. A segunda pergunta. O Cláudio Amauri, de João Pessoa, na Paraíba, Um abraço especial a todos lá da Paraíba. Quais as dicas para quem é tímido desenvolver a comunicação, A pergunta aqui do Cláudio. A primeira coisa de maior importância, Cláudio, é você identificar a sua timidez. E parece que isso já aconteceu com você. Já mandou mensagem aqui e já disse que tem timidez. Já é o primeiro passo, Já é o primeiro passo. É você reconhecer que esse traço de personalidade, ele te prejudica. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, para sair desse estágio que eu estou de timidez? Olha, eu já conheci pessoas que, por exemplo, eram tão tímidas, mas tão tímidas, que elas chegavam na frente da empresa e não conseguiam entrar para participar do processo seletivo.
para você ter uma ideia. Então esse problema não é só seu, Cláudio. É seu e de toda a torcida do Flamengo, se a gente pudesse utilizar aqui uma metáfora. Tá certo? Então, timidez é um traço de personalidade que tem gradações. Então, quanto maior a tua timidez, mais você vai precisar fazer trabalhos para poder se libertar dessa timidez. Certo? Então, tem gente que, por exemplo, não consegue falar nem com o caixa do banco. Não consegue nem falar com o atendente na loja. Não consegue nem receber uma carta dos correios, do carteiro. Tem até timidez de falar com o carteiro. Veja a que ponto chega esse nível de timidez. Em alguns casos, é necessário um trabalho terapêutico. Eu recomendaria um caso terapêutico. Em outros casos, eu dou algumas dicas. Uma delas é você procurar um curso de comunicação, persuasão e oratória. Vai te ajudar bastante, tá? Se você encontrar um bom profissional e possa trabalhar esses aspectos comunicacionais na sua personalidade e você se permitindo, já vai ser um bom começo. Eu não sei qual é o teu grau de timidez, mas dependendo do grau de timidez, um bom curso de oratória vai te ajudar bastante. Tá? Eu digo isso porque eu leciono comunicação, persuasão e oratória, e o que eu observo? Pessoas que chegaram lá tímidas, fechadas, caladas, e de repente a gente consegue virar a chave, porque elas se permitiram, e de repente essas pessoas começarem a fazer apresentações, claro, nada muito grandioso, tá? Tudo na natureza acontece por sucessivas e lentas aproximações. A natureza não dá saltos. Então, a pessoa que nunca falou, de repente, eu coloco ela para fazer uma palestra no centro de convenções para 2.400 pessoas, isso é um tiro no pé. Verdade. Mas, fazendo pequenas apresentações, começando, né, a se desenvolver. Passo a passo, né? Degrau a degrau. Se você faz parte de uma igreja, por exemplo, de algum movimento religioso, fala na tua igreja. Se você é estudante e você, né, está em sala de aula, pede a palavra na tua sala. Começa a se comunicar melhor com o teu professor, faz perguntas, interage. Quando o professor passar um seminário para apresentar, se permita. Eu vou apresentar esse seminário, porque eu como professor também, eu vejo que os alunos chegam para mim e dizem, ó, professor, eu posso fazer qualquer coisa. Eu faço a pesquisa, eu digito o trabalho, eu coloco nas normas da ABNT, eu faço tudo. Eu varro até o chão da sala, se o senhor quiser. Mas apresentar não é comigo. Então, se você já faz esse bloqueio, como você vai se permitir aprender? Só aprende a dirigir quem pega na ferramenta. Exato. Se eu quero, por exemplo, aprender a dirigir, a pilotar, eu tenho que pegar a moto, o carro e começar a fazer os meus treinos. E aí, depois de tanto treinar, você chega à perfeição. Mas, uma das coisas que eu digo, Cláudio, não se compare com ninguém. Por quê? Tem gente que vai estar muito à sua frente, mas muito à sua frente, e vai ter gente que vai estar atrás de você. Então, não se compare com nenhum dos dois parâmetros. Se compare com você ontem. Comece a dar os primeiros passos e se compare com você ontem. Ontem você não falava, ontem você não fazia apresentações, hoje você se permite e hoje você já consegue fazer pequenas apresentações. Mas isso porque você deu os primeiros passos. E aí, dependendo do teu grau de timidez, você vai ter que pegar rotas alternativas. Se você é daqueles que, por exemplo, não conseguem falar nem ao telefone para pedir uma pizza, ligar para uma pizzaria e pedir uma pizza, porque você é tão tímido que não consegue nem falar com outra pessoa que está do outro lado da linha, você possivelmente vai precisar de terapia. Vai precisar de ajuda psicoterapêutica. Né? Mas se a sua timidez tem um nível razoável, como a maioria das pessoas, né, do planeta Terra, você fazendo bons cursos de oratória, procurando interagir mais com as pessoas, fazendo esportes coletivos, por exemplo, onde você vai precisar ali estar se comunicando constantemente com as pessoas, tudo isso são situações que vão te ajudar a vencer a timidez. E quando você menos esperar, você vai estar fazendo grandes apresentações.
Muito bem, professor Eduardo Barros, ele que é palestrante, também é coach e é professor, não é? Bom, e temos aqui, professor Eduardo Barros, algumas perguntas que possivelmente eu acho que dentro desse nosso tema são comuns de serem feitas, né? Comunicação e inteligência emocional no ambiente organizacional. A primeira que a gente vai mencionar aqui, a gente vai conferir na tela, é a seguinte, vamos lá. Como utilizar a oratória e a inteligência emocional de forma adequada no ambiente de trabalho. Isso na prática, citando alguns exemplos, professor. Como é que o senhor poderia nos orientar nesse quesito aí? Como utilizar a oratória e a inteligência emocional de forma adequada no ambiente de trabalho? Tem momentos de falar e tem momentos de calar. Eclesiastes, é o que diz na Bíblia, lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Há momento de falar e de calar. É momento de chorar. É verdade. Estou embasado biblicamente. É, exatamente. Que bom, que bom. É verdade. Mas eu espero que vocês entendam a minha mensagem. Sim, espero que vocês entendam a minha mensagem, inclusive com aspectos bíblicos. Claro. Como o Felipe Cavalcante aí reforçou. Então, eu já vi gente se prejudicar por falar demais. E eu já vi gente nas empresas se prejudicar por falar de menos. Qual é a dose certa, professor? É falar na medida certa. O caminho certo é o caminho do equilíbrio, é o caminho do meio. É você estar nem em uma ponta, nem em outra. Eu conheci gente extremamente inteligente, mas que não conseguia avançar na carreira porque não falava. Inclusive, quando o chefe saía de férias, ele era a pessoa mais gabaritada para assumir. Mas nunca era deixado na mão dele aquele departamento, porque ele era tão tímido, mas tão fechado, que era até ruim de se comunicar com os próprios colegas de sala. Imagine com um cliente que chegasse para tirar alguma dúvida. Então, sempre era escolhido uma outra pessoa para ficar no lugar dele, porque ele não falava, ele não conseguia se comunicar. Essa pessoa começou a fazer um curso superior e desistiu, porque quando a professora, na primeira aula, perguntou sua opinião, ele não conseguiu falar, passou vergonha e preferiu desistir do curso. Então, esse tipo de comportamento é extremamente prejudicial. Mas aquele outro que você fica na outra ponta também é muito ruim. Quando você, por exemplo, quer ser tagarela demais, quer falar demais, quer participar de tudo, quer dar opinião em tudo. Meu amigo, minha amiga, se você não tem conhecimento de causa em determinadas áreas, o que é muito comum, não opine, escute. Utilize o bom senso. Gente, comunicação é, acima de tudo, bom senso. Não é outra coisa senão bom senso. É você utilizar a comunicação no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa, falando a coisa certa. Aí está tudo certo. Muito bem, professor. Felipe? Entendo perfeitamente. E... sim, pois não, professor, pode completar. Só para fechar a ideia, existe aquele outro que fala a coisa errada, no momento errado, para a pessoa errada. Aí está tudo errado. Perfeito. Como eu já vi, por exemplo, pessoas, eu não digo nem nome de empresas, nem nome de pessoas, então não estou sendo antiético. Eu só estou trazendo narrativas. Né? Então eu já vi pessoas que em toda reunião de diretoria queria participar. Sim. Toda reunião de diretoria queria participar. Para não dizer nada. Nada com nada. Nada com nada. Só para, às vezes, as carências humanas de ser são ouvido, tão né? grandes, de ser ouvido, né? Que a pessoa quer chamar a atenção de qualquer jeito. E aí pede a palavra no momento mais inapropriado. Aquele momento ali que o diretor da tua empresa está falando, se você não tem algo significativo para contribuir, cale-se. A sua melhor comunicação é o silêncio. É você escutar, anotar tudo que foi importante e, se possível, no momento de importância, você pedir a palavra para interagir, para fazer uma pergunta ou algo que contribua significativamente para aquela reunião. E não, eu quero falar. E aí as pessoas já faziam assim, fala, Eduardo. E a pessoa não se tocava que ela estava sendo extremamente inconveniente.
Então, a maior e principal dica que eu daria para a pergunta de quem, qual foi a pessoa... Deixa-me ver aqui, eu saí aqui do WhatsApp, Não, né? Tudo bem. Mas deve estar aí presente. É o Cláudio, Cláudio. Foi o Cláudio? Foi o Cláudio de João Pessoa. Pronto, Cláudio. Então, a principal dica que eu vejo nesse momento, em cima dessa sua pergunta muito inteligente, é momentos de falar, momentos de calar. Então, quando eu tiver que falar, eu pego a palavra e falo. Contribuo significativamente com as minhas ideias, com a minha narrativa, com a minha fala, com as minhas contribuições. Em momentos de permanecer em silêncio, eu me calo. Observo, escuto, anoto e vou fazer tudo aquilo que a empresa lançou como meta para o período posterior. Muito bem, professor Eduardo Barros. Bom, temos aqui mais uma pergunta, não é? Que pode se tornar, digamos assim, típica quando se fala de comunicação, inteligência emocional nas organizações, e vem com um pensamento do Peter Drucker, acho que é isso. O mais importante... Isso. Ele disse... Peter Drucker, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. O que será, professor, que ele quis dizer com isso? Caramba, olha, eu sou fã do Peter Drucker. Tem tantos pensamentos do Drucker que eu utilizo nas aulas. Um deles, que eu costumo utilizar quando eu vou dar aula de comunicação empresarial, é 60% de todos os problemas administrativos resultam de ineficiência na comunicação. Veja que visão, que alcance de Peter Drucker, que foi considerado um dos maiores nomes da administração e da gestão do século XX. Um grande guru da administração. Então, veja, mais da metade. E olha que Peter Drucker, ele era austríaco, mas desde pequenininho foi morar nos Estados Unidos. Né? Ele foi logo cedo com a família para os Estados Unidos, da Áustria e foi para os Estados Unidos. O pai dele, se eu não me engano, era médico, e se transferiu para os Estados Unidos e ele foi junto. E construiu sua carreira lá. Né? Então, ele é praticamente um cidadão americano. Né? E na visão Peter Druckiana, mais da metade dos problemas que acontecem nas organizações é problema de comunicação. Falha e falta de comunicação. Então eu faço sempre essa provocação para os meus alunos, né? Quando eu lanço essa frase. Vocês concordam com essa frase? 60% de todos os problemas administrativos resultam de ineficiência na comunicação nas organizações? Aí, pessoal, sim. Quem vai ousar, né, contra-argumentar com Peter Drucker? Né? Quem seria aquele que pediria a palavra para contra-argumentar Peter Drucker? Quem é o ousado ou a ousada, né? Quem é o ousado, né, da história, né? Verdade. E aí eu termino fechando, surpreendendo eles, dizendo, eu discordo. Sabe onde é que eu discordo? Se a gente traz essa frase para o Brasil, esse percentual aí chegaria a 80%, 90%. Porque a visão de Peter Drucker é a visão norte-americana. Sim. Que está à nossa frente. Outra realidade. Outra realidade. Aqui eu não quero fazer nenhuma apologia, tá? Claro, Eu não quero fazer nenhuma apologia a ninguém, a nenhuma nação. Eu acho lindo o nosso país, tá certo? Quero muito que a gente prospere como nação. Mas a gente está, em relação aos Estados Unidos, uns 30, 40 anos atrasados. Por quê? Como a gente já disse aqui em programas anteriores, Felipe, eles lá são treinados para se tornarem grandes gênios. Eu disse na última live, não foi? Sim, eu disse a você na última live, de um aluno que disse, professor, eu morei 8 anos nos Estados Unidos e lá nós somos estimulados a ler um livro por semana. E interessante Veja, isso. A gente não lê aqui um livro por ano. Eles verdade. estimulados a ler um livro por semana. A nossa média, enquanto leitores, né? Como leitores, é muito baixa, principalmente aqui na América do Sul, hein? A Argentina ganha da gente. A gente perde praticamente para todos os países da América Latina. Acho que a gente só ganha para o Haiti, porque foi destruído por um terremoto, né? Terremoto, exatamente. Mas, se a gente se comparar com os argentinos, os chilenos, os colombianos, eu já tive alunos da Colômbia, eu já tive amigos africanos que vieram estudar no Brasil, todos eles leem mais do que a gente. É impressionante. Nós somos muito defasados com relação à leitura. E aí fica uma provocação
aos estudantes, né, às pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, mudar esse hábito. Então, eu costumo dizer, ó, troca aí uma novela por um livro. Você vai ganhar muito mais, tá certo, lendo um livro para o teu intelecto, para o teu cabedal, teu léxico de palavras, do que, na verdade, você está assistindo programação sem sentido, né? E essa frase do Drucker, que você citou, que foi mencionado aí por alguém, também é muito valiosa. Às vezes, no silêncio, você dá muito mais respostas do que se você estivesse falando. Né? Você consegue se comunicar, inclusive isso é fruto de uma outra pesquisa de um outro americano, um professor da Universidade da Califórnia, o professor doutor, um PhD em psicologia, Albert Mehrabian, que ele diz que a comunicação humana tem 3 aspectos fundamentais: palavra, tom de voz, gestos e expressões corporais. E para cada uma delas, ele deu um percentual. Para a palavra, 7%. Tom de voz, 38%. Gestos e expressões corporais, 55%. Ou seja, mais da metade da minha comunicação com os outros é não verbal. Então, você muitas vezes fala muito mais com gestos e expressões do que necessariamente com palavras. Às vezes, um gesto vale mais do que 1000 palavras. Faça os gestos certos e você vai estar comunicando da maneira correta. Muito bem, esse é o professor Eduardo Barros, né? Ele que é coach, ele é profissional da área de comunicação também, porque quer queira ou não, ele trabalha com comunicação todos os dias, não é isso, professor? Na sala de aulas, comunicando com os clientes, não é isso? Bom, e temos aqui um outro questionamento, professor. A gente vai saber do senhor se é verdade, se não é, se o senhor concorda, discorda, por quê? Grandes gestores são excelentes comunicadores ou não necessariamente? Aí eu vou entrar muito na minha percepção pessoal, tá? Pois não. Eu vou falar com base naquilo que eu observo, tá? E com base naquilo que eu já falei também anteriormente para vocês. Tem momentos de falar, tem momentos de calar. Mas o que eu observo com relação a grandes líderes organizacionais é que eles desenvolvem muito a habilidade da comunicação. Então, se a gente analisar grandes nomes nas organizações, como grandes líderes organizacionais, nível mundial, tá? Estou falando aqui só nível nacional, não. Nível mundial, essas pessoas desenvolvem muito essa soft skill. Elas desenvolvem muito. Agora, elas sabem o momento certo de falar e elas sabem o momento certo de calar. Um outro aspecto que a gente precisaria evocar para esse momento, Felipe, e para quem fez a pergunta, é que grandes comunicadores, antes de qualquer coisa, eles são grandes ouvintes. Para eu me comunicar com você, para eu dar a resposta mais assertiva possível para as perguntas que você me faz, eu tenho que escutar você com qualidade. Então, para eu interagir me comunicando com alguém, eu tenho que escutar profundamente quais são os sentimentos, quais são as emoções, quais são as necessidades do outro para atendê-lo numa resposta ou atendê-lo em suas necessidades no mundo organizacional. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Mas eu preciso, acima de tudo, desenvolver a minha capacidade auditiva. Eu preciso me tornar um grande ouvinte, primeiro, para me tornar um grande comunicador. Porque se comunica bem, quem escuta bem também. E aí eu faço menção a um grande cronista, um grande intelectual brasileiro, Rubem Alves, né, que escreveu uma crônica escutatória. E ele começa dizendo assim: o grande número de pessoas procuram cursos de oratória para falar bem, mas poucas são aquelas que procuram escutar bem também. E aí ele evoca, por que não um curso de escutatória? Procurar um curso de escutatória. Para você se comunicar bem, você precisa escutar bem também.
Muito bem, professor. Temos aqui, olha só, mais uma outra, agora essa direcionada também à questão das vendas, né? Acho que também há empreendedores nos acompanhando e querem se relacionar melhor aí com relação ao seu público, não é? Como uma boa oratória e uma comunicação assertiva podem impulsionar as vendas e o faturamento de uma empresa. Na prática, professor, como uma boa oratória e uma comunicação assertiva podem impulsionar as vendas e o faturamento de uma empresa? Olha só, essa pergunta ela é tão profunda, ela é tão daria um programa aqui, né? para esse momento, ela é tão qualificada para esse momento que eu precisaria de alguns minutos para estender a resposta. Mas eu quero começar respondendo essa pergunta, essa indagação, falando um pouco da história de Joe Girardi. Eu não sei se vocês conhecem, mas Joe Girardi entrou no Guinness Book, o livro dos recordes, por ser o maior vendedor de carros dos Estados Unidos. Ele era um fenômeno nas vendas. Sabe qual era a média de vendas de carros desse homem? Qual? 6 carros por dia. Nossa! Agora, eu posso lhe dizer alguns recordes dele. Sabe qual foi o recorde diário dele? Não. O recorde que ele bateu, 18 carros em um dia. 18 carros vendidos em um dia. 174 carros vendidos em um mês. 1.425 carros vendidos em um ano. Ao longo de 15 anos de trajetória trabalhando com carros em concessionárias, ele vendeu mais de 13 mil carros. Nossa, gente. E esses números levaram ele para o topo do sucesso, com relação aos seus colegas que não conseguiam acompanhar. Ele tinha um comportamento diferente. E aí, quando foi indagado o Joe Girardi, né? Porque todo mundo que tem sucesso, as pessoas vão querer saber como foi que você conseguiu atingir esse sucesso. Não é sempre assim? É sempre assim. Né? Se você é muito bem sucedido em uma determinada área, as pessoas vão em busca de você para dizer, qual é a fórmula do sucesso? Me ensina, por favor. Eu me submeto ao seu ensino. Me ensine, eu quero aprender. E aí, quando ele foi indagado, ele era assim, muito questionado, era muito convidado, né, para programas de rádio e tudo mais. E aí, uma vez perguntaram para ele, qual é o segredo do sucesso, Joe Girardi? E aí, a resposta dele, eu não tenho clientes. Pausa. Eu tenho amigos. Muito bem. Ou seja, como você trata o seu melhor amigo? Quando você recebe ele na sua casa, quando você vai ao encontro dele para tomar um café, para bater um papo, para ir ao cinema, como é que você trata o seu melhor amigo? Não é da melhor maneira possível? Verdade. Não existem amigos que são melhores do que irmãos de sangue. É o que você trata assim com é o que a Bíblia diz também, sabia? A Bíblia também ensina isso. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Né? Na própria parentela há essa dificuldade. Mas há pessoas próximas que não são do mesmo sangue, mas assim, são distantes, né? Mas no caso aí, há amigos mais chegados que irmãos. Então, eu acho que, de fato, né, casa direitinho no que o senhor está falando. Perfeito, perfeito. Então, eu vou com as informações do mundo organizacional, você vem com as informações bíblicas. E a gente faz esse casamento maravilhoso. Então, quando ele foi indagado, Felipe, sim, pois não, você é um grande maestro, né? Como eu sempre disse, né? Um grande maestro da comunicação. Estou aprendendo com o senhor. Estou aprendendo com o senhor, que o senhor é um grande maestro. É isso. Você já está pronto. Quando ele foi indagado, qual é o seu segredo, Joe Girardi? O que você faz para vender tanto? Eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Eu crio amigos em todos os meus relacionamentos. E só para você ter uma ideia, Felipe, uma das coisas que eu li sobre ele na internet, sim, pois não. Uma vez uma senhora chegou para ele dizendo que estava no seu dia de aniversário e ela estava querendo se presentear. Ela estava procurando um carro, que não tinha decidido ainda, tá? Ela não tinha decidido e estava procurando. Ela queria simplesmente se presentear. Era o dia do seu aniversário e ela queria se dar um presente. E aí ele escutou aquilo com muita atenção, pediu um minuto de ausência, ligou para uma floricultura e pediu para que trouxessem o mais rápido possível o melhor buquê de rosas, porque aquela sua cliente estava aniversariando. Nossa, cativou, né? E rapidamente o buquê de rosas chegou e ele entregou para ela.
Precisa dizer mais alguma coisa? Nada, nada. Cativou. Precisa dizer que ela saiu dali para comprar no concorrente? Não. Que ela foi pesquisar outro carro em outro lugar? De modo algum. Era assim que Joe Girardi cativava os seus clientes. Na verdade, ele tinha uma caixa de ferramentas, tá? Ele tinha uma caixa de ferramentas, que ele diz, ó, eu tenho uma caixa de ferramentas, como qualquer profissional que precisa de uma caixa de ferramentas para trabalhar. Se você, Felipe, pedir para um marceneiro ir na sua casa instalar uma porta, ele não tem que ir com as ferramentas específicas, a instalação da porta? Isso, ele leva a caixa de ferramenta deles, mas no momento de fazer, é algo específico ali, né? Mas está ali na caixa de ferramenta, né? Tudo que ele precisa. Tudo ali. Tudo que ele precisa. Se você pegar ele na rua, por exemplo, se você pegar ele na rua e disser assim, ô marceneiro, eu sei que você é o melhor marceneiro do bairro. Não tem ninguém que faça o trabalho de marcenaria como você. Vamos lá instalar uma porta na minha casa? Ele vai perguntar, você tem as ferramentas? Não, então o senhor vai ter que me esperar, porque eu vou ter que ir lá na minha oficina, pegar as minhas ferramentas, o senhor me dá seu endereço e eu vou logo em seguida, ou marco outro dia, mas ele tem que estar com as ferramentas, não é assim? Isso. Pronto, então todos nós, como profissionais de diversas áreas, precisamos das nossas ferramentas. E aí o Joe Girardi colocava a comunicação, veja que coisa interessante, como primeira ferramenta para o seu negócio. A primeira ferramenta que ele utilizava era a comunicação. A segunda, relacionamento. Ele estabelecia um excelente relacionamento com os seus clientes. Ele também fazia parcerias com os seus clientes, porque ele pensava assim, cada pessoa tem no seu universo de relações, mais ou menos aí 200 pessoas que ela conhece, entre familiares, vizinhos, amigos, colegas, turma do trabalho, pessoal da pelada do final de semana, enfim, essa pessoa deve conhecer aí umas 200 pessoas. Eu quero conhecer essas 200 pessoas que ela conhece. Ou seja, quando eu estou conhecendo alguém, eu não estou conhecendo só uma pessoa, eu estou conhecendo diversas outras pessoas que podem chegar até mim, ou eu chegando até elas, através dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa... Deu para entender o pensamento? Deu para entender, realmente é bem profundo essa reflexão e é, de fato, como é que eu posso dizer, um planejamento estratégico. Você está agindo com estratégia, né, para alcançar um número maior de pessoas a partir daquela que está representando ali um bojo de pessoas no seu grupo de relacionamentos. Perfeito, professor. Perfeito. E dessa forma ele fazia um grande networking. Isso. Ele atendia da maneira mais excelente que ele pudesse, dava o seu cartão, obviamente na época existiam cartões, né, cartão de visita, aquele cartãozinho de visita, gerente de venda, gerente comercial, tal. Ele dava o cartão, a pessoa pegava o cartão e ia embora. Mas ficava tão encantada com o atendimento, tá? Que ia num churrasco no final de semana, num almoço de família, aí mostrava o seu carro, falava da experiência que ele teve, né? Comprando o carro naquela concessionária com aquele vendedor, e aí ele terminava soltando. Esse cara foi excepcional e chamava atenção. Ou seja, aí com certeza nesse momento a vender para ele sem ganhar comissão. Aí nesse momento aí, quem foi mesmo o vendedor? Qual foi a loja? Ah, eu vou lá tal dia. Pronto. Aí um vai passando pro outro. Me dá o cartão, me dá o contato, me dá o cartão dele, me dá o contato. Ah, eu te passo o contato, não tá comigo aqui, mas eu te passo depois, eu te ligo e te dou o número dele. Aí, dessa forma, ele ia conhecendo pessoas. Estratégico, né? E aí, eu pensando nisso, Felipe, é interessante, porque eu recebo, às vezes, convites de pessoas que eu não conheço, por intermédio de pessoas que já me conheceram lá atrás. Indicação. Recentemente, inclusive, eu atendi uma médica, como coach, né? Sim. Eu atendi uma médica que, inclusive, ela está pronta para ir para o seu programa, viu? Pois não. Ela está pronta para ir para o seu programa para dar uma entrevista. Eu atendi essa médica por intermédio de uma aluna minha, que foi uma aluna minha na pós-graduação da UFPE, que vendo a necessidade dela, o marido dela empresário, fazendo serviços de contabilidade com essa minha ex-aluna, né? E soltou. Não, fulana está precisando, porque ela precisa gravar vídeos, ela precisa fazer um trabalho, talvez com um coach, com um palestrante e tal. Aí a menina, eu tive aulas com um professor na minha pós-graduação, que inclusive hoje eu devo a ele a capacidade de palestrar. Aí, rapaz, quem é esse? Eu tenho o contato dele, eu posso te passar. Passou o contato para esse empresário. 2 dias depois, aí ela me avisou. Eu disse, olha, dei o seu contato, professor, para uma pessoa, um empresário que quer desenvolver, a esposa dele, que é uma médica e tal. E eu fui ao encontro dos dois e nós fechamos.
Veja, eu nem esperava que isso fosse acontecer. Faz muitos anos, eu acho que por baixo, uns 10 anos, que eu dei aula nessa pós, e essa menina foi minha aluna. 10 anos depois, por baixo, 10 anos depois, eu recebo uma ligação de um empresário que, por intermédio dessa aluna, chegou até a minha pessoa. Então, por onde você passar, deixa um rastro de positividade. Por onde você passar, deixa uma boa reputação. Porque quando as pessoas falarem de você, é da sua reputação que elas vão falar. Exatamente. É do que você fez na vida delas, é do que você contribuiu na vida delas, que vai fazer toda a diferença. Então, seja uma pessoa ética, seja uma pessoa honesta, trabalhe da melhor maneira possível, trate as pessoas no nível de excelência. E aí a gente vê, inclusive, um outro assunto que está sendo muito abordado no mundo da administração e dos negócios, né? Que é Customer Experience, ou experiência do cliente. Então, o cliente vai ter sempre uma experiência, que pode ser positiva e que pode ser negativa. Qual é a experiência que você quer cativar na cabeça do seu cliente? Se for positiva, ele volta. Se for muito positiva, ele volta e indica. Isso. Mas se for negativa, ele se afasta e não quer te ver mais. Exatamente. Perfeito. Professor Eduardo Barros, o tempo realmente foi embora, a produção nos avisou aqui agora. Mas olha, hoje a aula foi espetacular. Sempre, né? Como sempre, é espetacular quando temos aí a honra de contar com a sua participação aqui com a gente, né? As explicações, as orientações, né? A sua expertise, o seu conhecimento, né? Compartilhado aqui com muita gente, né? Nos acompanhando pelas redes sociais e posteriormente também com a publicação desse vídeo. Professor Eduardo Barros, pode deixar, por favor, as considerações finais, meu amigo? Tudo isso se deve a uma grande maestria que está à frente desse programa, que é o âncora Felipe Cavalcanti. Então, todas as vezes que você me chama, Felipe, eu faço questão de imprensar a minha agenda, ver um tempinho na minha agenda e estar aqui com você, porque você é um grande ser humano que carrega grandes habilidades comportamentais, e se as pessoas escutassem você, assistissem você mais vezes, iam aprender com essa grande personalidade que é Felipe Cavalcanti. Para mim é uma grande satisfação, uma grande honra estar no Canal 14, trazendo essas informações do mundo organizacional, compartilhando esses conhecimentos e contribuindo de alguma forma, mesmo que minimamente, com as pessoas que nos assistirem para se tornarem pessoas melhores. E eu acredito que esse é um pensamento de líder, e eu procuro cativá-lo cada vez mais dentro da minha personalidade. Contribuir para que a humanidade se torne uma humanidade mais humanidade. E com essa frase do professor Eduardo Barros, né, nós encerramos aqui o nosso bate-papo de hoje na Live Assunto do Dia pela Rede Brasil de Comunicação, né, Rede Brasil Oficial, Rede Brasil Live. Né, a você que está nos acompanhando, muito obrigado, né, por estar interagindo com a gente, acompanhando esse programa. Aproveite para compartilhar, hein? E eu tenho um recado especial para você que está nos acompanhando agora pelo YouTube, né? No nosso canal Rede Brasil Oficial, no Rede Brasil Live. Olha, continue curtindo, comentando, compartilhando os nossos conteúdos. Indique para os seus amigos, para os seus familiares, aí nos grupos, né, do Telegram, também do WhatsApp, tá bom? Indique esses conteúdos que com certeza vai ser de grande valia, de grande edificação para essas pessoas, tá certo? E temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, na próxima semana com mais uma live, com mais uma discussão importante, mais um tema interessante. Se você quer sugerir, não é, temas para a gente, você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 0 operadora 8197914 3524. Está passando aqui no rodapé do seu vídeo para que você possa mandar a sua sugestão de pauta para o nosso debate, nosso bate-papo aqui no Assunto do Dia. Um abração para você, tenham, portanto, um excelente dia, um excelente final de semana e até a próxima.